Mudanças profundas na Suprema Corte Brasileira. É o fim das decisões monocráticas dos ministros do STF. O fim dos mandatos vitalícios, mandatos de no máximo 10 anos. E, por fim, o fim das indicações políticas, como o Lula vem fazendo aí, convocando militantes do PT, amigos dele, que coisa que ele prometeu lá na campanha que não faria, né? Convocar amigos, militantes, partidários para serem ministros do STF. Porém, é só isso que ele vem fazendo. Os 3 ministros aos quais ele convocou, ele convidou para ser ministro do STF, os 3 são amigos, partidários do PT, né, e militantes, né, do PT e Lula afetivos, né? Todos eles são adoradores ali do Lula, como a maioria desse pessoal de esquerda aí, né, que são completamente fora da caixinha, né? Normal, né? Falta uma sexta-feira, como dizem por aí, né? Falta uma sexta-feira na cabeça, na cachola dos caras, né? Bom, pessoal, é isso daí. Essa entrevista que eu vou mostrar para vocês, que o Carlos Viana está defendendo todas essas coisas, né? O Carlos Viana, na última entrevista que ele deu ali, na CPMI, explicando sobre tudo que está acontecendo na CPMI e criticando o STF, e criticando o pessoal da esquerda por estar blindando, né, os corruptos e os ladrões, né, que assaltaram os aposentados, e além disso também pedindo mudanças aí no STF. Mas antes eu também vou mostrar para vocês, pessoal, a fala do Rogério Marinho, a fala da Bia Kicis e a fala da Damares criticando veementemente a convocação do governador Romeu Zema, lá de Minas Gerais, né? Porque o governador Romeu Zema tem grandes chances de se eleger presidente da República, porque lá em Minas ele está com uma aprovação gigantesca, enquanto o Lula está lá embaixo, né? E Minas é um dos maiores colégios eleitorais do Brasil. Então a esquerda quis convocar o Zema só de sacanagem mesmo, só para queimar a imagem do governador. Então eles fizeram falas aí criticando a atuação dos petistas, né, e essa convocação do Romeu Zema. Mas é isso que nós vamos ver então, pessoal. Só não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, acionar o sininho das notificações e deixar o seu comentário. Vamos lá assistir aos cortes que eu preparei para vocês. Segunda fala, senador Rogério Marinho. 5 minutos. Senhor presidente, eu estava tentando extrair alguma, como é que eu posso dizer, coerência no que eu vi, mas é tão confuso, tão contraditório, que eu preciso esclarecer a quem está nos acompanhando o que aconteceu agora. Eu pedi o requerimento. O requerimento, se você espremer as 4 páginas aqui, se espremer, fizer um suco, dá 2 linhas. E as 2 linhas são o seguinte: eu quero convocar o governador porque politicamente eu faço oposição a ele no meu estado. Bom, primeiro, eu quero explicar aqui a quem nos ouve, a quem nos assiste, que qualquer cidadão que exerce um cargo público como governador do estado, ele necessariamente, obrigatoriamente, ele se afasta das empresas que ele tinha. Primeiro ponto. Então, ele se afastou das empresas para assumir o governo do estado de Minas Gerais. E que todos nós temos uma vida, porque quem é político profissional, só vive da política, a gente tem que olhar de esguelha, cada um de nós tem uma profissão. Alguém foi sindicalista a vida inteira, alguém foi pelego a vida inteira, alguém trabalhou numa instituição financeira, alguém trabalhou como empresário, como comerciante, como economista, como assessor. É assim que a vida é assim que a lei determina. Ah, porque esse ACT foi feito e quem foi que deu causa a ele? Quem era o presidente da República em 2025, senhor presidente? Está lembrado? Porque em 2025 foi renovado esse ACT. Eu acho que era o senhor Lula, né? Puxa, vamos trazer o senhor Lula aqui. Vamos trazer o presidente do INSS do senhor Lula aqui. Não precisa, ele já foi preso. Então não precisa. Vamos ficar tranquilos porque me parece que a justiça já andou de forma mais célere, prendendo bandidos ligados ao Partido dos Trabalhadores e ao governo atual. Então, pelo menos disso a gente não vai ter problema. Eu escutei alguém aqui dizer: olha, vocês estão querendo blindar financeiras. Gente, estão lembrados de uma votação que aconteceu há, sei lá, 30 minutos, 20 minutos atrás? Quem blindou o quê? Eu votei favorável para que se quebrasse o sigilo. O que nós pedimos foi por uma questão de coerência, que todo o conjunto de bancos e financeiros que estavam sendo excepcionalizados fossem no mesmo bloco. Só isso. E votei favorável. Quem votou contra, inclusive, foi quem falou antes. E está falando em blindagem.
Então, desculpe, eu estou só querendo esclarecer as pessoas que estão nos ouvindo agora, nos assistindo, que esse samba do crioulo doido, como se diz, não? Ou esse cipoal de contradições, tem que ter algum nexo, tem que ter algum fio condutor. E o fio condutor, senhor presidente, é que há um esforço, mas é um esforço grande desse governo de defender o que não pode ser defendido. O aposentado brasileiro foi assaltado, foi roubado, foi surrupiado, foi retirado da situação em que ele estava, no conforto da sua aposentadoria, suada por sindicatos e associações picaretas que dentro do INSS se acoloaram para praticar um crime. E existem, senhor presidente, governos que combatem o crime, existem governos que são coniventes, que são cúmplices, que são roubados depois. O que é que aconteceu? O governador Zema já nos disse, em várias oportunidades, que não tem dificuldade de aqui vir, de conversar conosco, de dar os esclarecimentos que forem necessários, porque ele não está acima da lei. Agora, senhor presidente, quando a gente fala de fora do escopo, aí está uma ação fora do escopo, claramente com viés político. Não há uma prova, não há um vínculo, não há um nexo, não há uma referência, apenas uma vontade de se fazer a política no Estado. E isso por si só vai na contramão do que nós estamos aqui debruçados. Aliás, o ofício que Vossa Excelência leu, e que foi dito aqui que se pede para não vir, ele pede para requerer o indeferimento do pedido formulado, que foi de convocação e de quebra. Por que ele tem que ser convocado? Ele é governador do Estado, ele deveria ser convidado, até por um gesto de gentileza e respeitando a lei. Foi isso, ele disse que quer convidado, e convidado ele viria. Aliás, nós fomos orientados aqui pelo Bloco do Novo, que representa o governador aqui, de votarmos favoráveis. Então nada se tem a esconder, ao contrário do assodamento, do desequilíbrio, da ânsia que nós vemos aqui naqueles que defendem o governo, de votarem por uma blindagem dos que claramente têm a ver e precisam dar esclarecimento nessa casa a respeito dos graves crimes que foram cometidos contra o aposentado brasileiro. Obrigado, Excelência. Pare. Presidente, 5 minutos, líder Paulo Pimenta. na medida que a própria oposição já anunciou que vai votar favorável ao nosso requerimento, eu abro mão e peço que Vossa Excelência encaminhe a votação. Nós votamos favoráveis. Vossa Excelência quiser declarar Podemos unanimidade. levar... Só um instante. Só um instante, por favor. Pergunta ao líder Rogério Marinho se podemos, então, votar por consenso. Sim, por mim sim, mas eu acho que a Bia quer registrar o voto. Só um instante. Pode ser. Eu proponho, inclusive, presidente, que nós, até num gesto de consenso entre nós, passamos a ser um convite. O governador não está se negando a vir. Pergunta eu. Não, o senhor concorda, líder? Favorável. Não. Então, votação simbólica. Simbólica. Só um instante. Só um instante. O item 167 será votado simbolicamente. Os parlamentares que são contrários se manifestem. Bia Kicis, voto contrário. Está aprovado o requerimento 167. Pois não, com voto contrário. Quero manifestar aqui, dizer o seguinte: eu me sinto muito livre, porque eu não tenho nenhuma relação com o governador Zema, não sou do Novo, mas eu não gosto de palhaçada. E eu acho que o tempo que nós estamos aqui é o tempo que os aposentados esperam de nós algo efetivo. Então, trazer aqui o Zema para nada, e ainda sendo descortês e descumprindo tudo que foi feito aqui, combinado antes, que ministros, pessoas viriam sempre convidadas. Nós honramos o que a gente faz. Agora, querer que o PT honre qualquer coisa é difícil. Então, eu quero só registrar que sou contra, porque isso não passa de uma grande palhaçada. Obrigada. Senadora Damares Alves. Presidente. Não, eu vou deixar a palavra 2 minutos. Obrigada, presidente. Pois não, Excelência. Eu estou tão angustiada com essa convocação do governador Zema. Nós sonhamos tanto com uma CPMI com respostas, e a gente vê a base de governo com medo que Zema pode ser presidente do Brasil, querer trazê-lo aqui
para desgastá-lo. Não tem outro objetivo. Então eu precisava consignar essa minha indignação com relação à convocação. Não deram nem a liberdade de convite, convocação a um homem que possivelmente, caso o meu grande líder não seja elegível, pode ser presidente do Brasil. É desespero da esquerda, está consignada a minha indignação. Pode ir. Primeiramente, eu quero deixar aqui, mais uma vez, o meu mais veemente protesto contra as interferências do Supremo Tribunal Federal nos trabalhos desta casa. Hoje, nós já acordamos com um novo habeas corpus que garante a um dos depoentes o sigilo total, o silêncio absoluto. Essa pessoa vem pelo Supremo Tribunal Federal como investigado. Ele é investigado no inquérito da Polícia Federal e no inquérito que está no Supremo. Aqui na CPMI, sou eu, como presidente e o relator, quem decidimos se a pessoa é testemunha ou não, porque o nosso inquérito independe da Polícia Federal e do Supremo. Mas, infelizmente, o que nós temos assistido é uma completa desorganização e desequilíbrio entre os poderes, que esta casa tem a obrigação de resolver. Veja, por exemplo, a decisão do ministro Gilmar Mendes ontem é apenas ponta. A CPMI é um grande exemplo, um recorte do que está acontecendo. O Supremo não tem que interferir nas investigações de uma comissão independente de parlamentares, mas constantemente, vocês são testemunhas, somos aqui surpreendidos com habeas corpus em que a pessoa vem para cá só para sentar, tomar café e água. Isso está errado, a população tem um direito de saber o que está acontecendo, nós temos as provas, precisamos que elas respondam até para dizer se são inocentes ou são culpadas. Então esse habeas corpus é mais uma forma, mais um momento de se dizer que o Senado da República precisa, com responsabilidade, com equilíbrio, não por retaliação, porque isso não é bom para o país, mas repensarmos a relação com o Supremo e o próprio Poder Executivo. Nós não podemos mais admitir que uma decisão monocrática pare o trabalho de um parlamento inteiro, de uma comissão de investigação independente. Eu espero que o presidente Hugo Mota, da Câmara dos Deputados, tenha coragem de colocar para votar um projeto que já está aprovado pelo Senado, que acaba com as decisões monocráticas de ministros. Nós temos que respeitar as turmas, o pleno do Supremo, e não uma decisão política de um ministro que interfere em toda uma relação da Constituição. É urgente que o Senado e a Câmara se levantem para que a gente possa dar respostas, não retaliações ao país. Segundo ponto que quero colocar para vocês, eu fiz já vários apelos ao governo Lula de que suspenda os pagamentos dos empréstimos consignados de quase 2 milhões de contratos suspeitos de irregularidade e juro abusivo. Não houve resposta por parte do governo que diz que quer resolver o problema dos aposentados. Eu não estou pedindo a suspensão de todos os empréstimos. Eu estou pedindo que os contratos em que os aposentados possam ter sido lesados, esses contratos sejam suspensos imediatamente até que haja uma auditoria completa em todos eles. Como o governo não respondeu, hoje eu vou propor ao pleno da comissão, nós vamos oficiar o ministro André Mendonça sobre esse assunto, nós vamos nos antecipar. O Supremo hoje está investigando apenas os descontos corporativos. Eu quero que o Supremo entre conosco nessa nova fase, porque nós já estamos num processo muito mais adiantado de investigação, para que a gente possa resolver essa questão, dar tranquilidade aos aposentados. É um absurdo que bancos que nós vamos votar os requerimentos hoje cobrem juros de até 22% ao mês de pessoas que não têm a menor condição de pagar. O país precisa repensar isso em respeito aos aposentados brasileiros. Em relação a como está a repercussão da reportagem que saiu hoje no Poder 360 e deve votar requerimento hoje, vai passar? Olha, assim como o irmão do presidente, o senhor Frei Chico, que apareceu nas investigações como vice-presidente de um sindicato que sacou quase 7 milhões de reais na boca do caixa, deveria comparecer a esta CPMI para dizer do que sabe ou não sabe, teria todo o direito de defesa, nós não podemos acusá-lo de nenhum crime, mas ele está nas investigações, está também o filho do presidente. Nós sabemos por documentos que o filho do presidente tem, juntamente com uma publicitária do partido, recebeu essa publicitária 8 milhões, a testemunha nos diz que
que o total repassado seria de aproximadamente 25 milhões, que foram feitas viagens para o exterior, empresas abertas no exterior para o início de um novo negócio. O dinheiro dos roubados aposentados já estava gerando empreendedorismo, como o próprio senhor Careca disse aqui. Ele montou, segundo a testemunha, várias empresas no exterior em paraísos fiscais para concorrer no Ministério da Saúde à venda de canabidiol. Seriam concorrências que seriam fraudadas e teria contratado o lobby do filho do presidente para esse tipo de ação. Nós não podemos dizer se isso se confirma em documentos. Por isso, eu coloquei o requerimento de convocação e vou submeter aos parlamentares e cada um votará de acordo com a sua consciência. Mas é urgente que a gente traga aqui a publicitária do PT, Daniela Fonteles, a irmã dela, que foi contratada nas empresas do Careca, a testemunha que nos informou e deu à Polícia Federal todos os detalhes depois de uma conversa comigo e com o relator em São Paulo. Ele foi ouvido, foi tomado a termo. E tragamos também o filho do presidente para que a gente possa entender que tipo de esquema era esse, até para absolvermos quem tiver que ser absolvido. Todos esses requerimentos foram blindados e isso não é de interesse do país. Eu, como presidente, o que faço é a minha obrigação. Eu vou colocar o requerimento e assim os parlamentares terão a chance de votar da maneira que decidirem. Mas eu espero que a gente consiga avançar nessa fase, porque se a CPMI não avançar, vou deixar bem claro para vocês uma coisa. Nós podemos não conseguir pela CPMI os documentos, mas a Polícia Federal já tem todas as informações. A Polícia Federal já tem todas as listas. O Supremo Tribunal Federal, nos 14 inquéritos que eu tenho acesso, que eu tenho conseguido analisar, não vai se escapar da verdade. Então é melhor que aparecessem logo para poder dizer o que sabe e o que não sabe, para que não se fique numa especulação se é culpado ou não. Mas não vai adiantar fugir, porque as informações da testemunha são muito claras em relação a como o negócio iria enganar as licitações do Ministério da Saúde. E se não conseguiram, porque veio as investigações da CPMI, veio uma operação de bloqueio dos bens, pedido nosso ao Supremo Tribunal Federal, e todo o dinheiro dos envolvidos foi bloqueado. Por isso é que o esquema não colocou. Mas nós queremos saber qual é a responsabilidade de cada um e os requerimentos são o principal caminho para isso. O requerimento do Jorge Messias está mantido, do Romeu Zema, da Leila Pereira, todos esses serão votados individualmente? Todos serão colocados. Se houver consenso, eu ponho para votar em bloco. Se não houver consenso, nós vamos votar um por um de todos, do advogado-geral da União, dos banqueiros. Olha, transparência total. Eu aqui na comissão, a população vai saber, só não terá informação se parlamentares votarem contra os interesses da comissão de investigação. Outra questão é a seguinte, o senhor Edson Claro, que é quem deu as informações sobre o envolvimento, possível envolvimento do filho do presidente Lula, esse senhor recusou um programa de proteção a testemunhas, porque foi oferecido a ele mudar de nome, mudar de endereço, uma nova colocação profissional, mas ele não quis. Ele decidiu permanecer com o nome dele. Tem uma filha que está sendo impedido de ver, por conta, infelizmente, das repercussões, mas ele está disposto a colaborar em tudo com a CPMI. Para isso, é preciso que a gente aprove um novo requerimento. Mais para frente, hoje não vai ser possível, porque eu preciso de prazo, mas será colocada uma tentativa de trazê-lo novamente à CPMI o mais breve possível, em fevereiro do ano que vem, para que a gente possa esclarecer esses pontos em relação às denúncias que foram feitas. Eu entendo que as investigações chegaram, como eu disse para vocês, num momento muito difícil, que é o momento do envolvimento dos padrinhos políticos, porque esse esquema não teria sobrevivido se não houvesse, infelizmente, parlamentares e pessoas muito influentes no governo, tanto de um quanto de outro, para que eles pudessem manter o esquema de desvio das aposentadorias e transformar isso, inclusive, num grande negócio internacional, o que tudo indica. Senador, e sobre a decisão do ministro Gilmar Mendes ontem, né, a respeito de processo de impeachment, como é que o senhor viu, como é que são os próximos passos, como o senhor está vendo os próximos passos aqui no Senado com relação? Olha, a decisão do ministro Gilmar Mendes é uma demonstração clara de como o Supremo se entende hoje naquilo que eu chamo e defendo ativismo judicial. Uma decisão acima da Constituição, se existem brechas. O próprio ministro Gilmar Mendes, que é um decano, um homem que tem um conhecimento jurídico espetacular, em diversas situações, ele usou do bom senso, de freio e contrapeso. Ele devolveu ao parlamento dúvidas sobre projetos que o Supremo não tinha uma legislação. Esse é o caminho. E eu tenho falei com o presidente Davi,
tenho falado com meus colegas, não é momento de retaliação. A República não pede isso para nós, o Brasil não pede esse tipo de desequilíbrio. É momento de nós pensarmos com responsabilidade o país. E um judiciário que, infelizmente, se há brechas na legislação, nós é que temos que ter a coragem de corrigir. A primeira delas, fim das decisões monocráticas. Supremo só pode interferir em trabalhos do parlamento se for por turma, que a gente tem que respeitar, está na Constituição. Mas uma decisão, para 81 senadores, 513 deputados, está errado. Segundo ponto, nós precisamos pensar mandato para os ministros do Supremo. 10 anos para renovar a corte. É impraticável. Essa decisão de 88 foi ruim para o país. A gente manter lá ministros que ficam 40 anos, 35 anos, isso está errado. A gente tem que colocar mandato, renovar a corte. Outro ponto, trazemos de volta um projeto que também está na Câmara, que muda a forma de indicação. Nós precisamos acabar ou diminuir a interferência política nas indicações do Supremo. Ministros que venham dos Tribunais de Justiça, do STJ, que venham do Ministério Público, que sejam advogados, para manter a pluralidade da Corte. Mas não da maneira como é hoje, em que um presidente da República escolhe uma pessoa que a vida inteira fez o que ele quis. Esse tipo de situação, o Brasil já não aguenta mais. Então, a minha palavra é que nós precisamos agora de equilíbrio, responsabilidade, não retaliar. Mas o parlamento tem que ter a coragem de se levantar e dizer ao ministro Gilmar Mendes que isso é um abuso, na minha opinião, contra a própria Constituição e o respeito entre os poderes. O senhor acha que essa medida que ele adotou de mais ou menos igualar, né, o número de votos que você precisa para aprovar um ministro do Supremo ser igual ao número de votos que você precisa para abrir o processo de impeachment no Senado, não tem um certo equilíbrio nisso? Olha, o problema, você está tocando o ponto, é porque não existe uma legislação própria. Se essa legislação não existe, quem tem que decidir é o parlamento, não é o Supremo. Nós é que somos eleitos para fazer leis. Eles são escolhidos politicamente, são votados por nós. Então, há uma lei, há um desequilíbrio, não há uma clareza sobre determinado assunto, o parlamento tem que ter a coragem e a responsabilidade de dar respostas. Tem que fazer as peças que estão paradas aqui. Temos que fazer, eu concordo plenamente. O parlamento precisa dar resposta. Eu tenho defendido isso o tempo todo. O que nós não podemos é permitir essa constante invasão nos nossos trabalhos. Gera insegurança no país, gera desconfiança do judiciário e um habeas corpus que impede uma pessoa que desviou mais de R$1 bilhão junto com outras pessoas de não falar a verdade ao país, é um judiciário que, a meu ver, não está colaborando para que a gente esclareça tudo. Muito obrigado, gente. Obrigada, presidente. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se vocês gostaram, não esqueçam de deixar um like, se inscrever no canal, acionar o sininho das notificações e deixar o seu comentário também, beleza? Outra coisa, não esquece de hypar o vídeo. Agora o YouTube tem essa opção de hypar o vídeo. Se você clicar para curtir o vídeo, depois você pode hypar também o vídeo. Isso favorece muito o nosso canal, que é de direita e tem por objetivo combater o PT e a hipocrisia da esquerda a crescer e se fortalecer. Então ajude nosso canal. Se você é antipetista, ajude nosso canal a crescer, deixando seu like e deixando o seu hype também. Valeu? Agora eu vou indo embora e vou deixar vocês com uma mensagem sobre a nossa loja de moda masculina Plus Size. Deixa aí o seu like, se inscreva no canal, acione o sininho das notificações e deixe o seu comentário. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. E aí, meu amigo, você que veste roupa plus size e tem dificuldade de encontrar as roupas para você aí na sua cidade, você deve clicar aí no link e conhecer a nossa loja olivecamisaria.com. Nós temos modelagem até o número 12 de camisa e até o G8 de bermudas e camisetas. Dá uma olhadinha. Nós temos camisa manga curta e manga longa, vários modelos, lisas, listradas, várias opções. Olha o tamanho da camisa. Essa é uma número 12. Olha como é bem grande. Nossa modelagem é muito ampla. Temos camisa polo. Olha que camisa polo linda. Vai até o 12. Olha aqui a largura da camisa polo. Temos camisetas, tá? Tem camiseta também básica, com detalhes, vários modelos. Até o G8. Olha aqui a largura dela. Veste qualquer um. Bermudas também, várias opções de bermudas, vários tecidos, até o G8. Olha o tamanho dessa bermuda. E temos também calças jeans, tá?
Temos calça jeans até o 66. A modelagem é bem ampla e tem elastano. Veste muito bem. Então, meu amigo, se você tem dificuldade em encontrar roupa para você, não deixe de clicar no link aí embaixo, acessar nossa loja e conhecer nossos produtos. Dentro da loja tem um botão do WhatsApp. Se você quiser falar com a gente, é só clicar ali e entrar em contato. Um grande abraço.